De volta com o Magazine, 4 horas e 37 minutinhos e terça-feira é dia de falar de saúde. Hoje é dia de Viva Bem. E vamos falar sobre um assunto bem voltado às mulheres, né? Fiquem atentas agora para tirar muitas dúvidas sobre período menstrual, né? Sobre a higiene íntima. Falar mais sobre isso, né, Mica? É isso mesmo. Quantas dúvidas a gente que é mulher tem e às vezes a gente fica até mesmo com vergonha assim de perguntar para as pessoas, não é mesmo? Então, para esclarecer essas dúvidas, a gente está recebendo aqui, né, Lud? Uma mulher também, né, que entende muito do assunto. Obstetra Tatiana Való, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Mica. Para falar desse assunto que muitas vezes as mulheres têm essa dúvida, né? Tem ali aqueles incômodos, mas não querem ir ao médico para tirar aquela dúvida, ou às vezes não conseguem marcar uma consulta. Então, para a gente começar, quais são os principais cuidados que a mulher deve ter em relação à higiene íntima? Então, em relação à parte íntima nossa, ela é uma parte que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente tem ali um canal que leva para dentro do nosso abdômen, né? O útero, e o útero tem ligação com o abdômen. Então, se a gente não tiver cuidado suficiente, a gente pode deixar com que micro-organismos que são nocivos à nossa saúde entrem no nosso organismo. Então, a higiene principal é o quê? Você ter um bom cuidado com os pelos, né? Mantê-los aparados, você ter uma higiene adequada de limpeza, não deixar acumular secreção, poder fazer troca de roupa sempre que necessário, usar roupas adequadas, porque a gente vive aqui no Amazonas, a gente tem um clima quente e úmido. Então, isso favorece a proliferação de micro-organismos nocivos e até não nocivos que convivem com a gente. Então, assim, a higiene na nossa região, ela é primordial para a gente evitar que tenha infecções no trato genital. Existem, inclusive, não sei se é mito ou se é verdade, de que alguns tecidos de calcinhas propiciam, de repente, o aparecimento de candidíase ou impedem daquela região respirar melhor. Isso é verdade? Isso é mito? É verdade. A nossa vagina, ela tem micro-organismos que vivem lá. Eles vivem em harmonia com o nosso organismo. A cândida é um deles, que é um fungo. E a gente tem algumas bactérias também que vivem. Então, a cândida ela se aproveita de oportunidades para se proliferar. Então, se eu tenho um lugar mais quente e mais úmido, que é o que ela gosta, ela se reproduz, né? Se prolifera. Então, tecidos sintéticos como lycra, né? Neoprene, que eles fazem com que a gente não tenha uma boa transpiração, eles abafam a região, deixando mais quente e fazem com que haja proliferação de fungo e algumas bactérias. Então, assim, aqui na nossa região, o ideal é o quê? Que você use calcinha de algodão mesmo, algodão puro, sem ser cotton lycra, né? E se possível, a gente em casa não usar calcinha, dormir sem calcinha. Quanto mais arejada a região ficar, é melhor. É importante dizer isso, principalmente sobre dormir sem calcinha, porque são muitas horas que você fica ali dormindo, de repente já é uma forma para quem passa o dia de calça jeans, o dia, né, que precisa trabalhar de calça, ter uma circulação de ar. Eu quero lhe perguntar sobre calcinha. A gente muitas vezes está em casa, né, vai tomar um banho e acaba lavando a calcinha ali no banheiro. Isso é certo ou é errado? O que você deve fazer? Ou, em alguns casos, a mulher junta as calcinhas durante a semana e lava no final de semana. Também uma atitude comum no nosso dia a dia. Estão erradas essas atitudes, doutora? Então, o importante é que a calcinha seja lavada com sabão neutro, né? E que não deixe resíduo, seja retirado bastante sabão, porque existem algumas substâncias em sabonetes, sabão em pó, amaciante, que elas causam irritação na mucosa da vagina. Então, se você deixa resíduo e não tira direito, você pode causar uma irritação. Além do que, como eu falei, aqui em Manaus é muito úmido. Então, se você lava a calcinha no banheiro e você deixa estendida no banheiro, ela provavelmente não vai secar direito. E aí isso ajuda. Então, lavar no banheiro não tem problema. Não tem problema. O problema é estender no sol. E não lavar com sabonete, né? Exatamente. Ter enxaguar bastante. Exatamente. Tirar bem o resíduo do sabão. Então, são alguns detalhes bem básicos, né, Bem Mica? básicos, mas que a gente acaba ficando em dúvida. Existe a quantidade de vezes
que a mulher tem que se lavar durante o dia? Algumas mulheres passam o dia fora de casa, às vezes usam um lencinho umedecido, às vezes tem local onde se lavar no trabalho, ou se lava só à noite em casa. Qual seria o recomendado de acordo com o nosso clima, doutora? Então, por exemplo, algumas mulheres trabalham no distrito, por exemplo, com farda, que ela abafa a região. Então, a recomendação geralmente é o quê? Que quando você tiver a oportunidade de fazer a higiene, você faça. Eu recomendo sempre que leve uma calcinha extra, né, na bolsa. Você vai ao banheiro no intervalo do almoço, ou no seu intervalo mesmo de lanche, né? E você faz uma higiene, pode até usar o lenço umedecido, não é o mais recomendado, mas na situação, né, se não for possível você fazer uma higiene com lavagem, né, da região genital, você usa um lenço umedecido e troca a calcinha, né? Porque a gente tem secreções que são próprias nossas, que às vezes suja a calcinha junto com xixi. Então, você fazendo essa troca em intervalos adequados, quando você vê que é necessário, você evita a proliferação desses bichinhos que vivem lá. Então, aquele protetor diário que muitas mulheres usam na intenção de deixar mais higiênico também não é recomendado, né? Porque ele abafa ainda mais a região. Exatamente. Aqui em Manaus não devia nem vender, né? Porque Nada o protetor diário, ele esquenta a região, né? Ali é uma camada fina de algodão com plástico. Então, imagina, você tá com calça jeans ou com uma farda, coloca o protetor diário na calcinha e coloca ali na região da vulva. Você está abafando a região. Então, você vai deixar mais quente, favorece a proliferação de bichinhos, tem mais secreção e aí você está dando chance. E tem uma história que eu ouvi uma vez, que eu nem sei se é verdade ou não, de que tanto esses protetores diários quanto o papel higiênico com aromas, de cor e tudo, que não são recomendados, também são perigosos. Papel higiênico com aroma, com cheiro ou cor, né, é mais em relação à parte alérgica, porque às vezes tem componentes ali, ou corantes, né, do próprio perfume, que são irritativos, né. Quando você usa o papel higiênico, você não passa só na parte externa, às vezes você entra em contato com a parte que já é a vagina, com a mucosa, então ali vai causar uma irritação, e aí favorece a proliferação desses fungos, né, e bactérias. Eu queria que a senhora esclarecesse uma coisa, porque eu vim aprender isso já muito grande, a forma correta como você deve se enxugar quando você for ao banheiro, como usar o papel. Alguns médicos até recomendam que nem se use o papel higiênico, né? O ideal seria que pudesse lavar. Mas a gente não consegue, então tem uma maneira ideal para você evitar já algumas doenças, de acordo com a nossa forma física, né? O formato, a proximidade ali com o ânus, tudo isso, né? Porque o canal digestivo que vai da boca até o ânus, ele tem outras bactérias diferentes do que a gente tem lá na vagina. Então, quando você defeca, né, tem as fezes, se você fizer uma limpeza de trás para frente, você está trazendo, além das fezes, que são contaminadas, você está trazendo bactérias diferentes do que tem lá na frente, aumentando a chance de você ter uma infecção. E mesmo no xixi, porque como é muito próximo o ânus da entrada da vagina, você fazendo a limpeza de trás para frente, você pode trazer essas bactérias, né, que são micro-organismos, e você vai propiciar um ambiente ali. Então, o ideal é que, se você faz urina, fezes, é que você tenha uma higiene adequada lavando. Se não for possível, limpar de frente para trás. Sempre, né? de frente para trás. Mesmo que faça só xixi, viu, principalmente gente? as mães que orientam as filhas. filhas. Quando a gente tem bebê e menina, né? A gente recebe logo essa orientação. Até para limpar também o bebê, né? Já costuma desde pequenininho. Limpando sempre de frente para trás, que é para evitar trazer bactérias que vão causar, às vezes, pode causar o quê? Pode causar infecção urinária, a própria infecção genital mesmo, né? Que algumas bactérias dessas são nocivas, podem subir no canal vaginal, entendeu? Então, principalmente infecção urinária por causa das bactérias que tem. Às vezes tem mulheres que tem candidíase com frequência, tem infecção urinária com frequência, e aí às vezes fica pensando qual é o motivo, tem vários fatorzinhos pequenos, corriqueiros do dia a dia, que se você não tiver atenção, podem acabar levando eu posso chamar de doença? Sim, pode. A levar essas doenças, né? Sim. A candidíase tem um fator que é muito interessante nela, que é o fator da imunidade, né, da sua proteção. Então, ela está muito relacionada com a defesa do organismo. Então, as mulheres que têm a defesa diminuída, elas têm mais chance de ter. Sua imunidade está baixa, você está estressada, exatamente, pode ter um quadro de candidíase. E às vezes ela fala que não consegue melhorar. E às vezes a causa não é pela questão genital, é porque ela trabalha um dia inteiro, ou ela está tendo problema com o marido, ou ela está numa situação de estresse porque está em prova no colégio, ou terminou com o namorado, ou está sendo traída. Então isso daí tudo gera uma situação de estresse para ela que diminui a defesa. E aí ela tem essa candidíase de repetição,
que a gente pode, se você for ao médico, o médico não conversar, ele não vai achar a causa. Ele vai tratar e ela vai continuar apresentando os sintomas. Tá pensando que é fácil ser mulher? Eu quero até que a senhora explique, porque tem muita... Às vezes tem adolescente, pessoas em casa que não sabem o que é a candidíase. Mas antes, vamos ouvir logo essa pergunta? O pessoal da rua fez pergunta pra gente aqui no estúdio para que a gente pudesse esclarecer. Vamos dar uma olhadinha nas dúvidas? Meu nome é Leide Omara Dias. Eu gostaria de saber se a candidíase pode prejudicar o feto. Olha, já ela vai responder essa pergunta, porque a notícia nos chama e a gente volta Doutora, ao vivo só um minutinho, viu? com a Amanda Amorim, direto da DHS. Também, a nossa telespectadora aí que mandou a pergunta. A gente vai direto para a Delegacia de Homicídios agora. Eu falei que a Amanda poderia interromper a qualquer instante se houvesse novidade sobre o caso Flávio. E é isso justamente que ela tem para a gente. Amanda, boa tarde. Conta para a gente quais são as novidades sobre esse caso. Oi meninas, nós recebemos informações aqui sobre o cozinheiro de Alejandro Valeico, o Vitório Delgato, que é considerado aí um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. As informações que colhemos aqui ainda há pouco é que Vitório Delgato foi diagnosticado com câncer de próstata e o médico dele, que acompanha ele aqui no Brasil, chegou ainda há pouco aqui na delegacia e vai falar sobre o estado de saúde do Vitório Delgato. Doutor, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e hoje vocês vieram fazer uma visita. Como é que está a saúde dele? O Vitório está muito abatido, quer dizer, é um senhor idoso, né? Ele está em recuperação de um tratamento de um câncer de próstata agressivo, quer dizer, esse câncer de próstata foi diagnosticado, como você mesmo falou, em 2018. Então ele foi tratado com cirurgia e teve que fazer uma complementação através de radioterapia. E aí, depois desse tratamento, você tem que dar uma sequência, quer dizer, fazer exames de controle, fazer todo um preparo em termos de dieta, isso quer dizer, seguindo toda a sequência, né? E o que eu notei? Assim, as acomodações são precárias. O fato de estar preso aqui, de certa forma, complicou, então? Na verdade, assim, existe uma sequela da cirurgia, entendeu? Que são sequelas relacionadas à inflamação, à cicatrização. E depois, quando você faz radioterapia em cima da cirurgia, que é exatamente o que é feito, então esses sintomas eles ficam piores. Então o que ele me reclamou muito, e já reclamava antes, é muita dor para urinar, que é uma sequela da radioterapia, chamada cistite actínica. E também, algumas vezes, esses pacientes eles têm algum problema para defecar, que seria também a proctite actínica, quer dizer, são lesões da radioterapia. Então isso aí realmente já incomodava, quer dizer, acho que talvez pela imunidade que deve ter baixado nesse período de estresse, etc., ele piorou os sintomas. Na sua avaliação, existe uma condição de ele continuar aí? Ou qual é a recomendação médica para ele nesse momento? Nesse caso específico dele, ou qualquer outro paciente nessa situação, é realmente esse perfil de acomodação, de alimentação, para um paciente oncológico, que o Vitório é um paciente oncológico, com certeza influencia no tratamento. Doutor, ele foi diagnosticado e fez a cirurgia na Itália e também a radioterapia. O senhor acompanha ele aqui no Brasil, ele está sendo medicado mesmo aqui na delegacia? Na verdade é o seguinte, o acompanhamento para quem faz o tratamento do câncer de próstata são 10 anos. Então o Vitório agora está fazendo o primeiro ano de tratamento. Então nesse período, só a radioterapia ou a cirurgia talvez tenham tido um bom sucesso. Só que eu só posso garantir isso aí durante o acompanhamento. O senhor pediu exames, ele deve sair. Qual a sua avaliação, né, para ele? Ele tem condições de ficar aqui ou qual é a recomendação médica nesse caso? Ele pode sair para fazer exames? Nesse caso, o que eu solicitei? Porque isso aí é importante não só para ele, mas como eu falei, para qualquer outro paciente do perfil dele. Nós temos que fazer alguns exames de sangue, o principal marcador é o PSA, que verifica se ele está curado do câncer de próstata ou não, então isso eu já pedi. Um exame de urina, porque as queixas dele são muito grandes, e uma ressonância magnética para a gente estudar melhor aonde foi feita a cirurgia e aonde foi feita a radioterapia. Então, com isso, aí eu vou poder ajudá-lo da melhor forma. Durante essa visita, ele chegou a fazer algum pedido, se ele poderia ir para casa, se ele faz alguma exigência para a polícia? Na verdade, assim, ele ficou muito abatido, muito emocionado, até porque eu já conhecia o Vitório antes de todo esse acontecido, né? Então, assim, o que ele me pediu foi para ajudá-lo a sair daqui o mais breve possível. O que o senhor recomenda para a Polícia Civil referente às instalações?
As acomodações acho que são bem precárias, tá? Então, isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Ele tem que realmente fazer esses exames, porque como eu falei para vocês, todo esse estresse, com certeza, vai ter um impacto na evolução dele no câncer de próstata. O senhor vai... Hoje ele está sentindo dor e, como eu te falei, mais para urinar, entendeu? Isso aí ele reclama muito, a ponto de atrapalhar a dormir. Isso aí é muito desgastante para ele, né? O senhor vai solicitar esses exames? Já solicitei. Pois é, e depois desses exames, o que a gente quer entender é se depois disso a recomendação médica é que ele vá para, sei lá, um hospital e ele fique em prisão no hospital. Qual é a recomendação para um quadro como esse? É sair daqui. Então, assim, realmente, com esse tipo de acomodação, que ela é nociva para qualquer um de nós, imagine para um paciente idoso e com câncer. Ele pode piorar se ele continuar aqui. Com certeza. Já fazendo a radioterapia. Tá aí, ó, essa é a declaração do doutor médico. É um paciente com câncer, com certeza. Como eu falei para você, eu só posso considerá-lo curado depois de 10 anos de acompanhamento. Nós estamos no primeiro ano. O senhor já informou isso para a advogada dele? Já informei, já passei todos os dados. Na verdade, assim, todo esse comentário que eu estou fazendo aqui é um comentário muito técnico. Então, eu sempre reforço que não é só o caso do Vitório, tá? É qualquer paciente numa condição como a dele tem que ser tratado dessa forma. Tá aí, ó, essa é a declaração do doutor Cristiano Paiva, que acabou de informar que o Vitório Delgato, ele apresentou aí problemas referente ao tratamento. Ele chegou a fazer uma cirurgia na Itália, também fez a radioterapia e o médico Cristiano Paiva está acompanhando o caso dele aqui no Brasil e informou para a advogada que provavelmente o Vitório, ele deve passar por exames, já que o caso dele pode se agravar a qualquer momento. Eu volto com vocês, meninas. Obrigada, muito obrigada. Qualquer instante pode interromper aí. E aí as novidades, você acompanhou aí de casa, sobre o caso do assassinato do Flávio. Agora a gente tem mais essa informação, né, de que uma das pessoas que estão ali recolhidas na delegacia precisa passar por exames, vai precisar sair. Não se sabe se é o caso aí do juiz liberar para que ele fique em casa, já que ele tem esse estado. Bom, a gente estava falando aqui a respeito da higiene íntima, da saúde íntima da mulher, e a gente teve uma pergunta, né, Lúcia, da telespectadora? A gente vai voltar Novidades? com mais informações. Vamos agora. Já voltamos aqui. A advogada dele está se pronunciando nesse momento. Amanda, é com você. Para relatar sobre a situação das acomodações aqui na delegacia. Como a gente sabe, o sistema carcerário ele está dentro dos presídios. A delegacia ela não foi feita para atender presos. Tanto é que aqui a gente tem a necessidade de trazer alimentação, a gente tem a necessidade de trazer água, porque a delegacia não foi feita para isso. Então a situação do Vitório, como já foi relatado pelo médico dele, que acompanha o caso dele já há bastante tempo, ele está numa situação complicada. Porque além de tudo, o paciente oncológico tem a questão emocional. O emocional do Vitório, por ser um senhor de idade, por nunca ter tido nenhum tipo de problema com a justiça, ele está extremamente abalado, não dorme, não come, ele não tem se alimentado, ele não tem dormido. Ele está colaborando com as investigações? Totalmente. O Vitório até o momento não tem nenhum tipo de participação, as investigações não apontam para nenhum tipo de participação dele. Nós, todas as vezes em que foi chamado, o Vitório, somente com a minha presença, já prestou depoimento 2 vezes, se não se negou, deixou coletar material genético. Nós temos total interesse que essas investigações acabem, porque nós temos certeza da inocência do Vitório, que ele não tem nenhum tipo de participação. Durante o depoimento dele? Essa informação do médico, a senhora pretende fazer o quê? O que nós estamos tentando nesse momento é que ele possa sair dessas acomodações e, se for o caso, ser movido para um hospital ou para sua residência. Nós já temos alguns pedidos tramitando, tanto no primeiro quanto no segundo grau, nesse sentido, deixando muito claro que o Vitório em nenhum momento se negou a colaborar e jamais deixaria de colaborar, mesmo fora da delegacia. Doutora, e o depoimento dele? O que ele relatou que aconteceu na casa? Para onde ele iria? Ele voltaria provavelmente para o Passaredo. Por quê? O Vitório veio para Manaus em relação a negócios. Ele veio para Manaus porque ele abriu um restaurante com algumas pessoas da família do Alejandro. Ele morava no Rio de Janeiro, ele já era amigo da família há alguns anos e ele vinha a negócios. Então, o Vitório não veio para cá de favor, não veio para cá com nenhum outro intuito a não ser negócios. E o que acontece? Ele ficava na casa, mas ele vendia refeições ali. Os condôminos compravam refeições dele. O Vitório sempre se sustentou por renda própria.
O Vitório tem família, o Vitório é assistido e no dia dos fatos o Vitório estava no quarto. Como um senhor de idade, é óbvio e é perfeitamente claro que ele não estava participando de nenhum tipo de festa. Ele falou tudo isso para a polícia em depoimento? Foi dito e todos os investigados confirmaram. Todos os investigados deixaram claro em seus interrogatórios que o Vitório não estava no momento dos fatos e em nenhum momento ficou com eles. Que no momento do ocorrido, que foi em torno de 10 horas da noite, o Vitório se despediu de todos e foi dormir. E no momento dos fatos, todos eles relatam que ele não saiu do quarto, que ele não chegou lá. O momento que Vitório saiu do quarto foi quando o síndico ligou para ele, falando de tudo o que estava acontecendo. O seu Vitório é um senhor idoso, e como todo idoso, ele temia também pela sua integridade física, então ele jamais ficaria na companhia das pessoas que estavam ali, consumindo bebidas alcoólicas e outros tipos de droga. Então ele até relata isso para a polícia, o fato dele não ter descido, independente de barulho. Medo, a sua integridade física poderia estar em jogo. Então ele informou que não participou. Não participou, não só ele, ressalto, todos os investigados são uníssonos em dizer que ele não estava com eles e nem desceu logo após o fato. Ele não presenciou nada. Doutora, com essa situação dele, a saúde dele, o advogado de Alejandro pediu relaxamento aí da prisão temporária, do José Edivandro também. Com a questão da saúde, a senhora pretende também fazer isso? Nós já temos alguns pedidos tramitando, como eu já informei. Já foi juntado toda a questão comprobatória das questões de saúde dele. Ele se enquadra no fundamento legal para ter a possibilidade de uma prisão domiciliar, mas esse não é o nosso principal pleito. O principal pleito é que ele possa sair daqui de cabeça erguida com uma prisão relaxada, porque ele de fato não tem nenhum tipo de envolvimento. E para além de provar a sua inocência e colaborar, também pretendemos restaurar a sua dignidade. Tá aí, ó, esse é o depoimento da advogada de Vitório Delgato, cozinheiro de Alejandro Valeico. Como ela mencionou, ele veio para Manaus, estava morando no Rio de Janeiro a negócios e tinha negócios com a família de Alejandro Valeico. Ela disse que no depoimento o Vitório Delgato confirmou que estava no quarto no momento dessa confusão e agora ela pretende solicitar o pedido de relaxamento da prisão temporária de Vitório Delgato devido à questão de saúde desse envolvido no caso da morte de Flávio. Eu volto com vocês, meninas. Obrigada, viu, Amanda? Em qualquer momento a gente está aqui, pode voltar para a delegacia de homicídio, você ouviu aí o caso agora, eu vou até me comentar com você aqui. A gente sabe que no caso, por ele estar na casa, ele é uma pessoa de relativa importância para que o inquérito seja instaurado ou que os fatos sejam esclarecidos. E por isso, talvez, tenham pedido que ele ficasse na delegacia. A gente sabe que até o contato dessas pessoas com outras pessoas, ou com os envolvidos, ou com familiares, pode modificar suas versões e pode, assim, dificultar o trabalho da polícia. A gente entende todos os lados e vamos esperar aí as próximas, né, cenas, os próximos capítulos, né, doutora? Agora sim, doutora, a gente vai colocar a pergunta da telespectadora para a senhora lembrar de novo, o pessoal de casa acompanhar também. Vamos lá. Meu nome é Leide Omara Dias. Eu gostaria de saber se a candidíase pode prejudicar o feto. Leide Omara, está com uma dúvida então se durante, né, a gravidez a candidíase pode trazer algum problema para o bebê. Então, a cândida, como eu falei, que é um fungo, ela vive na nossa vagina, tá? E durante a gravidez ela pode se proliferar com mais facilidade, porque a gravidez é um estado que deixa a nossa imunidade baixa. Sim. Então ela, ainda bem que não tem tanta relação com a morbidade do feto ou da mãe. Diferente da Gardnerella, que causa vaginose bacteriana, que também vive na nossa vagina, mas é uma bactéria que ela aumenta sim a morbidade obstétrica. Então, e no assim, caso dessa vaginose, os sintomas são parecidos com o da candidíase? Sim, corrimento, só que é um corrimento diferente, não causa tanta coceira, ele tem mais mau cheiro, né? E ele pode sim causar parto prematuro, né? Romper a bolsa antes da hora. Então a gente tem que ter cuidado. Qualquer secreção vaginal aumentada durante a gravidez deve ser comunicado ao obstetra, né? E ele vai examinar a paciente e a necessidade de uso de medicação. A cândida, ela não é tão prejudicial no sentido do feto e mãe, mas ela incomoda bastante, Eu queria até que a senhora dissesse para as mulheres de casa, até que ponto, em que quantidade uma secreção vaginal, em que espessura, em que características é normal? E a partir de quando é necessário que ela fique preocupada com isso ou procure atendimento médico? A nossa vagina, ela é úmida, né? A gente tem a mesma, eu costumo dizer que a mesma pele que a gente tem aqui na boca, a gente tem na vagina. Então, ela vai produzir secreção sempre. Só que a secreção que ela produz é uma secreção que não tem cheiro, né? Ela não tem cor, geralmente ela é transparente, tipo clara de ovo. Pode ficar esbranquiçada em algum determinado período do mês.
e às vezes até amarelada quando mistura com xixi, porque você vê o corrimento na calcinha amarelado, acha que é doença, mas não é, aquela mulher que passou o dia com aquela calcinha. Mas ela não tem cheiro e nem coça. Fugindo, o volume, o fluxo dessa secreção varia de cada mulher. Como tem gente que transpira muito e tem gente que transpira pouco. Então tem mulher que tem muita secreção e tem mulher que tem pouca secreção. Aí tem mulheres que procuram achando que é doença. Então vai do ginecologista avaliar esse tipo de secreção, né? Ouvir a história da paciente e esclarecer para ela isso. O importante é que se você perceber qualquer alteração que incomoda, né? Tá ardendo para fazer xixi ou tá coçando a vagina, tem mau cheiro, né? Então procure o ginecologista, mas secreção a vagina sempre tem. Muito bem, a gente tem mais uma pergunta de telespectadora aqui que quer tirar as suas dúvidas. Pode rodar. Meu nome é Maria da Conceição. Quero fazer uma pergunta. Se a gente contrai HPV em banheiro público ou vestindo calcinhas de loja, experimentando? Olha só, né? Essa do banheiro público, muita gente tem dúvida mesmo. E a da calcinha, às vezes você compra a calcinha e não lava, né? Isso. Ou até mesmo o biquíni. Às vezes o biquíni você costuma experimentar na loja, vem com aquela proteçãozinha ali plástica, tem tudo isso. Explica aí pra gente, doutora. Então, o HPV é um vírus, a gente sabe que aqui no Amazonas o câncer que mais mata mulheres é o câncer de colo de útero. Vocês já fizeram matérias sobre isso, né, meninas? Vocês informam muito bem, infelizmente. E que a principal causa desse câncer é o HPV, que é o papilomavírus humano. Ele, felizmente, não sobrevive tanto tempo fora do contato com a mucosa. Então, assim, pegar HPV por conta de usar a calcinha, experimentar a calcinha, ou toalha, ou sentar no banheiro, é muito pouco provável, porque na medicina nada é impossível. Mas, assim, o que transmite HPV, essencialmente, é relação sexual. Né? E a relação sexual não necessariamente de introdução do pênis na vagina. Às vezes só o contato daquele pênis com verruga fora da vagina, porque às vezes a menina, a paciente aparece com verruga, ela diz assim, mas eu não tive penetração, mas encostou ali, né, o pênis. O sexo oral, né, ela pode pegar a verruga na região da boca também, na garganta. Então, assim, o contato sexual, o contato de secreções é que transmite o vírus, tá? Certo. Então, é muito pouco provável que que pegue dessa forma que ela perguntou. Para você que chegou agora, a gente está aqui com a doutora Tatiana Valois, que é ginecologista e mastologista, tirando todas essas dúvidas sobre a saúde íntima da mulher, né? Inclusive, nesse mês de outubro, né, fala-se bastante sobre o câncer de mama, né, e sobre a prevenção e também o câncer de colo de útero, que é muito presente, muito incidente aqui no nosso estado, principalmente no interior, né, onde as mulheres têm mais difícil acesso. Então a gente também vai puxar um pouco para esse lado, para falar da importância de realizar pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 anos, a mamografia, né, doutora? Muito e aí, bem. uma dificuldade que muitas mulheres têm é de encontrar um local onde se possa fazer essa mamografia. Às vezes vai no médico, tem o pedido, né? Mas na fila do SUS e dos outros hospitais públicos, municipais, não consegue uma vaga. Como que a gente pode orientar essa paciente a procurar um local onde ela consiga fazer esse exame? Hoje a marcação dos exames do SUS ela é feita pelo CISREG, né, que é o Sistema de Regulação. Então, quando a mulher vai numa unidade básica de saúde, né, e é solicitado o exame, ela tem que entrar no sistema para fazer. A mamografia não é diferente. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, que é uma UBS, e é assim que é feito. O que acontece? A gente tem aparelho disponível, mas a localização dos aparelhos às vezes é longe para a paciente que não tem dinheiro para pegar um ônibus, não então é, ela no mesmo local no onde mesmo ela bairro, exatamente. A gente não tem tanta disponibilidade de aparelho. A gente tem no Secom, tem no Delfina, né? Mas a gente não tem tanta facilidade de locomoção da paciente. Então a gente tem que facilitar esse acesso. Inclusive a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia é exatamente isso: prevenção e facilitar o acesso ao exame. Né? A gente tem disponível na rede pública a mamografia. Agora, no Outubro Rosa, a Fundação Secom está disponibilizando, mas às vezes a paciente tem dificuldade de ir fazer o exame. O importante é que ela saiba que o câncer de mama, quanto mais cedo detectado, mais chance de cura. Então, a mamografia é o único exame que detecta ele... O único não, é o principal exame, né? Que detecta o câncer de mama precocemente. Ela já comprovadamente reduziu a mortalidade da doença em 30%, pelo menos, em alguns países. Então, é importante fazer.
Agora, doutora, a senhora estava comentando com a gente que infelizmente saiu um dado dizendo que as mulheres estão fazendo menos mamografia, né? Exatamente. Então, eu vou aproveitar esse dado para pedir para a senhora ouvir o questionamento dessa telespectadora que fez uma pergunta que talvez esse seja um dos mitos que tem afastado as mulheres da mamografia. Vamos ouvir? Meu nome é Francisca Alves de Almeida. Eu queria saber se é verdade que a mamografia causa câncer. Talvez as pessoas tenham esse receio por conta da radiação, do aparelho, exatamente. Não sei. Então, o que acontece? A mamografia, ela é um raio-x da mama, né? Ela usa mesmo a radiação do raio-x, sendo que infinitamente em menor quantidade. Então, assim, a mamografia não causa câncer, gente. Isso é mito. O que ela faz é detectar o câncer precocemente. Até porque você vai realizar a mamografia uma vez por ano. Às vezes, a critério médico, pode ser que ela seja pedida mais de uma vez por ano, isso também não vai causar o câncer. Então, esse tipo de mito, às vezes, atrapalha a prevenção da doença. Né? Existe outra situação que as pacientes não fazem mamografia porque dizem que dói. Eu até falei sobre isso no meu story. Exatamente. Então, assim, aquela compressão do exame, né, que é feita, ela é necessária para o exame ter boa qualidade. Então, essa compressão que é feita na mama, nas duas incidências, né, que é feito o raio-x da mama, ela é necessária para a melhor qualidade do exame. E ela não dói, pode ser um incômodo. Sim. Aí eu deixo a pergunta para as telespectadoras de vocês, né? É melhor ter um dia de dor no ano ou tratar um câncer? Eu acredito até, se a senhora me permite, eu já fiz mamografia várias vezes e fazia mesmo antes dos 40 anos. E o que acontecia? Eu percebi que ao longo do tempo os aparelhos estão mais modernos. Com certeza. Doem bem menos. Com certeza. Não, é claro que ainda o incômodo dói. Pra gente que não está acostumado, acha que dói. Principalmente para quem tem a mama mais densa. É um pouco mais complicado, né? Esse aperto. Certeza. Mas eu vou te dizer uma coisa, com certeza eles melhoraram ao longo do tempo, Sim, né? eu tive problemas né? na família e por isso eu tive que fazer, né, bem mais cedo. E isso até me tranquilizava. Eu preferia fazer do que ficar pensando, né? E principalmente... é muito rápido, né? O tempo do exame. Sim. O exame é muito rápido, né? Se a mama for bem posicionada, você faz uma vez. Exatamente. É muito rápido. É um raio-x, né? Você coloca a mama na posição adequada, tem um técnico de radiologia que faz isso, e depois o resultado desse exame vai ser lido pelo médico radiologista. E depois a paciente leva para o mastologista. E aí, no caso do câncer no colo do útero, que é muito incidente na nossa região, a forma de prevenção, vamos dizer assim, é fazendo o preventivo, que deve ser feito uma vez por ano nas mulheres a partir do início da vida sexual, ou tem uma idade específica? Então, a recomendação do Instituto Nacional do Câncer não é bem assim, né? Ele recomenda que seja feita a partir dos 25 anos de idade. Tem alguns pesquisadores querendo fazer trabalhos exatamente sobre isso, porque aqui no Amazonas é diferente a incidência do resto do Brasil, né? E alguns médicos não seguem essa linha, exatamente por conta disso. Mas a recomendação é essa, que você faça o exame, né? E o médico vai avaliar a frequência com que você vai fazer. Pelo menos tem que ter 2 seguidos que estejam bem para poder você aumentar essa frequência do exame, né? O médico vai te dizer, você não precisa fazer agora de ano em ano, mas ele precisa ser feito para poder saber se vai precisar fazer ou não, né? E também, vamos ser sinceros, não é o melhor exame de se fazer, mas é preciso fazer. O incômodo muito pequeno e por pouquíssimo tempo que ele vai te causar, vai trazer um alívio por muito mais tempo, né? Porque com certeza um câncer, a proporção não dá nem pra gente falar aqui. Então, ainda que você tenha dificuldade, mora no interior do estado, que não tenha uma UBS, um hospital, uma policlínica perto da sua casa, é uma vez por ano, é para a sua saúde, é para o seu bem-estar da sua família. Então, vale a pena tirar esse um dia do ano para você se cuidar. Não precisa ser só em outubro, né? Não precisa, isso é importante. Eu costumo também dizer isso. Faça o seu dia rosa, né? Escolha um dia do ano. Eu oriento às vezes para não esquecer perto do seu aniversário. Tem muitas mulheres que fazem no aniversário. Exatamente, para não esquecer. Aí eu não esqueço, antes do Natal. Porque aí eu fecho o ano. Já faz tudo, sabendo que vai começar o ano bem, né, Mica? Com certeza. Então, assim, eu digo, faça o seu dia
dia rosa, não precisa esperar o outubro rosa, né? Escolha um dia no ano, perto do mês do seu aniversário ou no mês do aniversário e faça seus exames de prevenção. São exames incômodos, porque são exames muito íntimos, mas que são necessários e que podem detectar doenças no início. O preventivo do câncer de colo de útero, ele detecta lesões que são pré-câncer. Então, assim, a gente tratando diminui a chance dela ter alguma coisa. Com certeza. Né? Então, se ela não fizer o exame... E outra coisa, mandar um recado para as mulheres, que a gente falou sobre câncer aqui, e algumas mulheres mandaram mensagem dizendo, poxa, amiga, o meu caso é assim, eu morro de medo de fazer e de ter alguma coisa. E aí eu penso nos meus filhos, eu digo, não, mulher, tu tem que pensar nos teus filhos e agora. Tem que fazer para ficar logo curada se tiver qualquer coisa e aí porque não seguir, fazer o exame não passar o resto significa da que vida não vai com seus ter. filhos. Exatamente. E assim, a gente escuta muito isso. É. Doutora, eu não vou fazer mamografia porque eu não estou sentindo nada na minha mama. Mas Depois exatamente sem alguma sentir. coisa, né? As pessoas dizem muito isso. Doutora, obrigada. Muito viu, obrigada. pela Gente, obrigada a participação. vocês pelo convite. Foi Está ótimo. precisando, a gente está aí. Fiz tá até bom? umas consultas particulares aqui. Olha, E olha, vamos pode pra ficar cá, à vontade aqui na Tá nossa certo, sala. obrigada. que a gente agora vai falar de um assunto que incomoda muitas mulheres, É né, Ruth? verdade, viu? Eu não sei como é que é com você, já que a gente está falando de um assunto tão íntimo, assim, de coisas íntimas, né? Mas em que dia, olha só, cada 10 mulheres, 9 sentem cólicas no período ali pré-menstrual, né? Você tem TPM, assim? Tenho. A minha, eu tenho amigas que têm uma cólica bem intensa, que não conseguem ir trabalhar. A minha é no nível suportável, com um remedinho passa logo. Mas tem mulheres que realmente ficam muito debilitadas mesmo quando estão nesse período pré-menstrual com a cólica. Agora, a boa notícia é que existem meios para amenizar essa dor. Mas a famosa TPM, que é um grande tabu, que mexe com os hormônios, mexe ali com o psicológico da mulher e da família, também já existem alguns tratamentos. Já né, Mica? existem algumas medidas que podem amenizar. Olha, a Juliana Silva, nossa repórter, ela foi em busca desses questionamentos, em busca dessas soluções. Dá uma olhada. Geralmente, o dia a dia da Lene é assim, sorrindo. Mas quando chega o período menstrual... Sinto muita dor. Muita dor. Aquela dor insuportável, geralmente está ali nos afazeres da casa e está sentindo dor. Isso. Tem dia que você amanhece com uma dor muito intensa, tem dias que você amanhece com uma dor limitada, entendeu? Então, no meu caso, como eu tenho um problema que, como eu não sou mãe, eu tenho um distúrbio de 8 dias de cólica. É um sofrimento muito grande para mim. Ela conta que já tem até os próprios métodos para aliviar a dor. Tem que ir para compressa. Tem dias que eu tô com uma cólica mais calma, aí eu já ponho só gelo, uma compressa de água de gelo e resolve, entendeu? E aí quando tá à noite eu não gosto de usar água quente, porque geralmente sobe a pressão das pessoas, né? A compressa quente, entendeu? Então você faz um chá de erva doce com camomila que ele relaxa. E toma uma troveirã, lógico. A cólica está presente na vida de pelo menos 92% das mulheres. A médica ginecologista explica quando o incômodo deve se tornar um alerta. Pode estar ligada à endometriose. A mais comum que a gente identifica, que é uma cólica um pouquinho diferente, é a endometriose, que é uma cólica, uma dor progressiva. Ela começa numa escala de 1 a 10, ela começa com 2, e aí daqui a pouco vai aumentando, e a cada mês, a cada momento, isso vai no crescente, que muitas mulheres têm muita dor, não só como cólica, mas pode ter muita dor no momento da relação ou fora dele. Então, é uma cólica diferente do que é na TPM. Na TPM, especificamente, é a cólica menstrual, ou seja, nos primeiros dias da menstruação, é mais comum nos 2, 3 primeiros dias da menstruação, e isso é autolimitado. Ela menstruou, melhora. Mas a cólica, a dor da endometriose é uma dor mais forte e mais progressiva. Para combater a dor, vai aí algumas dicas. O uso de anti-inflamatório, medicamentos que bloqueiam a menstruação, atividade física moderada, a liberação de endorfina age como analgésico, bolsa de água quente no pé da barriga. O calor melhora a inflamação e vitaminas, ômega 3 e complexo B. E a famosa TPM? Famosa por modificar o humor feminino. Realmente existe? A Lene sabe como é. Eu fico assim, caçando doce toda hora. Eu quero doce, eu quero uma abstinência por doce, sabe? Ou vontade de comer alguma coisa. Ela estava contando aqui que uma vez ela acordou de madrugada para tomar açaí. 2 horas da manhã.
Fiquei doida. Aí não tinha açaí, eu fiz um café e tomei. Eu tinha que me saciar. Resolveu o problema. Eu tinha que comer alguma coisa que parecesse com açaí para me saciar, entendeu? Para me conformar, entendeu? Aí eu tomei um copo, fiz uma xícara de café, tomei, aí eu me calmei. Entendeu? E o temperamento, como é que fica? Porque, assim, geralmente você tá sorridente, né? Tá ali bastante ativa, trabalhando, mulher guerreira, mas quando chega a TPM, como é que fica esse gênio? Não pode brigar comigo, eu sinto logo vontade de chorar. Qualquer coisa eu sinto vontade de chorar, entendeu? Mas é só isso, assim, o meu temperamento não muda, entendeu? Tem pessoas que mudam, entendeu? Mas o meu continua, assim, agora se brigar, eu fizer alguma coisa me chamar a atenção, eu já vou logo chorando, entendeu? Eu fico logo emocionada, entendeu? Então é uma coisa assim, eu acho que varia de temperamento para temperamento de pessoa para pessoa, né? Entendeu? Tem umas que quebram prato, outros jogam, bate as coisas no chão, entendeu? A minha tia jogavam sempre panela no chão, eu não. Acontece, né? Ela disse que ia jogar uma panela tira o estresse. Já eu não sou muito, não. Os homens têm medo das mulheres que têm TPM, isso é comum. Porque a TPM ela também tem graus, né? Tem um grau mais leve, que fica essa irritabilidade. Tipo, hoje eu não estou afim de conversar com você, mas tem pessoas que ficam querendo matar um verdadeiramente. Isso é normal? É comum? É comum. É comum. E aí, nessas mulheres que têm uma TPM muito forte, que ficam extremamente agressivas ou que não conseguem lidar com essa situação, a gente precisa entrar com medicação. E aí você faz a medicação e essa mulher fica bem. Aí não quer matar ninguém, mas assim, uma mulher com TPM, os próprios companheiros têm medo. Não, hoje ela está com TPM, é melhor nem falar. E geralmente é isso, porque isso é hormonal, né? A mulher tem suas fases, né? E já que o assunto é saúde da mulher, atenção para os exames preventivos. Eu falo que todos os meses deveriam ser rosas, né? Porque é importante que a mulher ela olhe para si. Porque a mulher, naturalmente, ela tem essa coisa de cuidar do outro, cuidar dos filhos, da família. Mas como é que uma mulher vai cuidar dos outros se ela não cuida de si? Então é muito importante que a mulher tenha esse olhar para ela mesma, né? Ela entenda que ela é a principal peça dessa engrenagem, então que ela precisa estar bem. E para isso ela tem que fazer sistematicamente seus exames. A mamografia para as mulheres acima de 40 anos, seu preventivo para toda mulher que iniciou sua vida sexual anualmente. Ou seja, o ginecologista ele tem que estar sempre próximo dessa mulher. É muito importante, porque ele vai poder identificar coisas muito pequenas, iniciais, mesmo através dos exames que ela vai ter que fazer, e vai ser a pessoa que vai poder ajudar a resolver esses pequenos problemas ou os grandes problemas. Verdade. O importante é se cuidar, como a gente falou aqui com a doutora Tatiana Valois. Tem que ter aquele dia rosa seu pra você. E a gente vai pro intervalo e já volta com a bola que a amiga tá ansiosa pra comer. Uma bola que dá pra servir de sobremesa, olha, tem de brigadeiro, tem uma também de cupuaçu com creme de avelã. Tô aqui em dúvida. Tô decidindo qual é que eu quero provar. Já. Duas. Depois do intervalo.